obrigada a todos, né? Obrigada pelo pessoal aqui da universidade, pela orientação, né? Pelo auxílio, também agradeço à Secretaria de Estado da Saúde, né? Que é comprometida com o teste do pezinho, com a triagem neonatal da população catarinense. Meu nome é Musseline Domingos, eu sou coordenadora do laboratório especializado em triagem neonatal aqui do estado de Santa Catarina, né? Eu sou gerente de saúde da Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional, a FEP, que tem a incumbência de fazer, então, essa triagem neonatal, essa parte de laboratório, né? Então, o tema que nós vamos conversar hoje são os cuidados na coleta do teste do pezinho. Bom, falando em cuidados na coleta do teste do pezinho, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é com relação ao material. E esse material, né, ele deve estar de forma organizada, né, e muito próximo do local que você vai fazer a coleta. Então, se você vai fazer a coleta desse pezinho, pense na organização e que você tenha disponibilidade desse material próximo de você. Você vai precisar do envelope, né, que você vai enviar essa amostra depois de coletada. Você vai precisar de uma lista, que é a lista nominal de mães, a ficha de coleta, logicamente, a lanceta. Nós vamos conversar sobre cada item separado. Você vai precisar de material de antisepsia, do álcool 70, algodão, uma cubinha, né? Ali a gente vê naquela imagem, aquele algodão, ele está dentro de uma cubinha, a gente vai usar aquela cubinha também, ela pode ser utilizada, não é obrigatória, mas ela pode ser utilizada também com mais um dispositivo que vai te auxiliar a fazer uma coleta boa, né? E que a gente vai poder trabalhar. E a estante de coleta que está logo ali ao lado. Bom, o primeiro cuidado seria o preenchimento correto da ficha de coleta. A ficha de coleta, ela é um formulário que contém vários campos, várias informações. Então, assim, a primeira coisa que a gente salienta para vocês é que toda a informação que consta nessa ficha de coleta, ela é fundamental. E ela vai ter uma finalidade para muitas coisas, desde da localização da criança, quando o resultado é alterado, ou mesmo que a gente tenha algum problema que não consiga fazer esse exame, ou mesmo alguns dados que são utilizados pelo laboratório para que a gente possa definir se um exame é normal ou não, né? Então a gente tem peso, ali a gente tem a data de nascimento, a data de coleta. É muito importante que se ganhe um tempo fazendo o preenchimento correto e a conferência desses dados, né? E uma coisa que eu já gostaria de salientar aqui para vocês é que no preenchimento correto, isso não significa que, por exemplo, você errou ali um caractere no nome da mãe, aí você vai descartar essa ficha e você vai pegar uma outra ficha. Não é necessário fazer isso. Você pode utilizar um corretivo sim, você vai usar um corretivo e você vai fazer então a correção ali, não há necessidade de você desperdiçar esse material. Repare que a pessoa ali nesse slide, ela está preenchendo essa ficha, mas ela ainda não coletou o sangue. Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem alguns locais que coletam o sangue e depois é que vão preencher a ficha. Ou então eles coletam, preenchem alguma coisa ali e depois vão complementar o preenchimento. Isso está errado, sabe? É possível? Lógico que é possível, mas o ideal é que se faça o preenchimento para depois a coleta. Né? Então, essa ficha, ela tem essa parte de cadastro, né, que são todas aquelas informações do recém-nascido, da mãe, e ela tem uma porção ali onde consta o código de barras, o papel filtro, e ali um canhotinho que é entregue para os pais. Essa imagem ela está desatualizada, você já sabe que a imagem, né, que a gente logo vai trazer, ela tem um bebezinho ali, a senha, né, ou seja, mas esse canhoto ele deve ser entregue ao familiar e orientado como é que ele faz para pegar esse resultado do exame. Muito importante nesse slide aqui que eu queria deixar bem claro para vocês, é que não se deve destacar aquela porção do papel filtro da ficha de coleta. Não deve ser feito, sabe? Então, e nem colado o outro por cima, coisas que a gente, às vezes, na prática do laboratório acaba observando. Isso aí invalida essa amostra. Tá? Então, aqui a gente tem a ficha de coleta, né? A gente tem ali alguns campos salientes, né? Para que vocês vejam, né? Que a gente tem ali a declaração de nascido vivo, que é um dado importante, o número da amostra,
né, que não deve ser trocado, como eu disse para vocês, né, acabei de falar. Então, assim, aquela porção de papel filtro não deve jamais ser destacada. Se você, por exemplo, você pega uma ficha e aquilo lá veio com algum defeito que está destacado, aí sim, você vai descartar essa ficha e você então vai fazer a coleta numa outra ficha, mas aquelas duas partes não podem ser destacadas. Você tem dados de nascimento, né, data de coleta, né, o código, que é o CNES da sua entidade, tudo isso tem que ser preenchido de forma muito legível e muito correta. Né? O que a gente pega sempre no laboratório é erro ali nas datas, data de nascimento, na data de coleta, isso gera uma complicação muito grande e pode gerar, inclusive, um resultado alterado, porque aquela diferença da data de nascimento para a data de coleta, ela implica em valores de corte, valores que o laboratório utiliza para definir se a criança é normal ou se ela tem alguma suspeita da doença. Então, prestem bem atenção em todos esses dados da ficha de coleta. Tá? Bom, aí para a gente, né, fazer uma boa coleta, isso também faz parte dos cuidados, é o dispositivo que você vai utilizar para fazer a punção do pezinho do bebê. E a gente sabe que existem inúmeras lancetas, né? E essas lancetas têm profundidades diferentes, elas têm calibre diferente, porque elas são desenvolvidas para usos específicos. Então não significa que toda lanceta que eu tenho à disposição, ela se presta para o teste do pezinho. Na verdade, para o teste do pezinho, são poucas as lancetas que a gente tem disponível. Né? E essa é uma das lancetas que a gente pode utilizar para o teste do pezinho. Existem outros fornecedores. Né? Essa é a que, usualmente, nós estamos encaminhando para a rede de Santa Catarina. É uma lanceta que ela tem 1,6 milímetros, né, de profundidade, né, que é o que vai penetrar então no tecido, né, e vai atingir lá os capilares para a gente obter esse sangue. E ela é capaz, por meio dessa punção, de produzir um volume de 500 microlitros de sangue. Né? E esse é um volume suficiente para a gente preencher aqueles círculos do papel filtro. Né? Essa etiqueta ela vem com uma identificação, um invólucro, né, onde vem essa identificação com algumas orientações de como que você faz, então, o uso desse dispositivo. Tá? O local da punção. Né, é de conhecimento de todos, né, mas alguns, de repente, né, começaram a entrar na triagem neonatal, pode que tenham dúvidas, mas assim, existe uma região que é proibida de se fazer a punção para a coleta do teste do pezinho, que seria aquela porção central que vocês estão vendo ali identificada, né, ali já tem uma palavra, não, ali não pode. Por que não pode ali? Observem a figura do lado, vejam aquela lanceta, né, aquela parte cinza que tem ali seria então aquela lâmina da lanceta penetrando no tecido da derme do pé da criança. Né? Então, assim, qual que é o objetivo? É que essa lanceta, né, essa lâmina, ela atinja aquele leito de vasos sanguíneos que tem logo ali abaixo da derme. É ali que ela tem que parar. Por isso que ela tem que ter 1,6 milímetros. Agora, se você usa uma lanceta diferente, com uma profundidade, o que é que vai acontecer? Ela vai atravessar a derme, atravessar aquele leito de capilares, né, que é ali que a gente precisa, e ela vai atingir lá o osso, o calcâneo. E ali sim, ela vai poder pode provocar uma lesão, e se houver alguma, né, introdução de algum germe, algum patógeno, pode levar ali uma osteite de calcânio, isso é um problema muito grave. Então a lanceta ela tem que ser especial. Já me perguntaram, eu vou abrir aqui um parêntese com relação aos prematuros, né? Porque o prematuro tem um pezinho pequenininho e essa lanceta que a gente disponibiliza, ela tem 1,6 milímetros e de repente para o pé do prematuro isso é meio arriscado. Então assim, essa lanceta que a gente distribui é para um bebê termo, né? E aqui em Santa Catarina a maioria das crianças fazem coleta na rede de posto de saúde. Para prematuro, não, a gente não aconselha essa lanceta. Daí tem que ser uma lanceta menor, mas o serviço não fornece esse tipo de lanceta. Tá? Bom, falando em prematuro, vamos falar um pouquinho dos cuidados, né, do teste do pezinho na criança retida em hospital. São perguntas que chegam para a gente. Então, assim, geralmente essa criança que está retida no hospital, ela tem uma porção de exames para serem feitos, não é somente o teste do pezinho. Então, assim, se essa criança vai ser submetida à coleta de sangue para se fazer outros testes, você pode utilizar essa coleta e aplicar esse sangue
né, algumas gotinhas desse sangue coletado no papel filtro. Somente que você tome o cuidado que esse sangue não seja coletado com anticoagulante. E a gente sabe que a maioria desses exames, né, que são feitos rotineiramente em UTI, o sangue não é coletado com EDTA. Mas a gente chama atenção ali para esse tipo de anticoagulante, né. Também não é interessante que se você utilize a agulha para você aplicar esse sangue no papel filtro, porque o papel filtro ele tem uma trama muito delicada e a agulha pode rasgar esse papel filtro, isso vai diminuir o volume de sangue ali. Tá? Então você aplique esse sangue da forma como se estivesse com o pezinho do bebê ali até que ele ultrapasse o sangue. A gente já vai ver a imagem dessa coleta para frente. Lembre-se, é uma criança retida em hospital. Geralmente são bebês bem complicados, né? Uma boa parte deles necessita de transfusão. Então, você, profissional de saúde, tem que se lembrar de fazer a coleta do teste do pezinho antes da transfusão. E nós já vamos mostrar logo à frente que problemas que isso causa se você esquece disso e acaba fazendo então a coleta depois da transfusão. Já de cara, a gente pode pensar em atraso no diagnóstico, né? Bom, se por acaso esse bebê, né, ele tem algum outro problema e ele precisou de uma transfusão intrauterina, e daí, como é que eu faço? Olha, a transfusão intrauterina a gente tem que considerar como o dia da transfusão a data de nascimento do bebê. Tá? Essa informação vai ser muito importante para depois você aplicar no esquema de coleta, né, do teste do pezinho que a gente vai falar logo à frente. Então, transfusão intrauterina significa a data de nascimento do bebê. Essa é a data da transfusão. Tá? Coletar antes da transferência do recém-nascido para outra entidade. Às vezes acontece, né? O bebê precisa de um procedimento que está numa outra entidade. Aí eu vou deixar para que a coleta seja feita lá nesse local. Não. Eu vou garantir a coleta do teste pezinho, né? E daí eu vou transferir essa criança. E o bebê tem que sair com essa coleta já realizada, tá? E observar o esquema de coleta do teste pezinho, que a gente já encaminhou para vocês, mas que a gente vai trazê-lo aqui novamente para a gente discutir. Bom, agora vamos lá para os 12 passos. Os 12 passos para uma coleta perfeita. São 12 passos só. O primeiro, antisepsia, né? Parece uma coisa básica, assim, mas nós já recebemos já uma vez a ligação de uma pessoa que disse: eu não lavo a mão porque é limpinho, também não lavo o pé do bebê porque é tão limpinho e não precisa lavar. E esse tipo de dúvida ainda existe, pode não ser sua, mas tem gente que tem esse tipo de dúvida. Gente, é um procedimento invasivo, tem que se fazer a antisepsia conforme as normas do Comitê de Infecção Hospitalar, que é do conhecimento de vocês. Faz a asepsia da mão, calça as luvas, né? Aí você vai promover uma vasodilatação no pezinho do bebê. Não é obrigatório você usar uma cubinha com água. Você pode pegar uma luva dessa de procedimento, colocar uma água morna ali dentro e você vai usar isso com uma bolsa térmica. Tem locais que tem uma bolsa térmica, né? E você pode utilizar isso aí. Existe manta térmica também para se fazer aquecimento, né? Então a gente coloca ali esse procedimento só para lembrar que é interessante, que pode, não é obrigatório, né? Mas é interessante e parece que essa água quente, ela faz uma vasodilatação, estimula a produção de sangue no local, isso vai facilitar na hora de você fazer a coleta, né? Aí você vai enxugar muito bem esse pezinho do bebê, porque esse líquido, essa água, ela vai romper as células, né, as hemácias desse sangue e vai hemolizar esse sangue. Nós não vamos conseguir fazer os exames de laboratório, tá? Ali no passo 5, a gente vê, né, um profissional de saúde segurando o bebê no que a gente considera a posição ideal, né, de punção. Pode a criança ficar deitada? Pode, sabe? Pode. Né? Existem manuais que trazem o bebezinho deitado, existe até uma orientação de que a posição do coração esteja superior à do pezinho, ou seja, ele estaria numa posição inclinada. Mas o ideal é que o bebê fique assim, sabe, no aconchego do profissional de saúde, ou mesmo da mãe, para quem trabalha na unidade de saúde, né? Você vai, então, enxugar o pezinho do bebê, vai fazer a asepsia dele com álcool 70, né? É muito importante você fazer a asepsia do pé do bebê, como diz, ele vem com meinha, ele lavou, tomou banho, tudo, mas os patógenos estão lá. E esse álcool 70 é que vai eliminar, então, esses patógenos, né? E vai impedir que eles entrem na corrente circulatória da criança. Né? Você vai secar espontaneamente, depois de fazer a asepsia do bebê, e nós vamos lá para o passo 7,
E o passo 7 é você fazer a punção naquele local lá que a gente já discutiu no outro slide. Né? Você vai fazer a punção do bebê. E a primeira gotinha, a maioria dos manuais que a gente consulta, né, brasileiros, ou mesmo de fora, a gente vê lá uma recomendação de desprezar essa primeira gotinha. Né? Por quê? Porque essa primeira gota, ela pode ter líquidos tissulares e que vão acabar diluindo essa porção de sangue que tem ali. Então, vamos supor que se você analisar a substância nessa pequena gotinha, nessa porção, você vai encontrar uma quantidade menor do que nas outras. Né? É uma quantidade muito pequena, mas a literatura traz esse dado, então a gente recomenda que a primeira gota de sangue seja desprezada. Aí você, né? E a outra importância de você desprezar essa gota, que a hora que você faz a hora que você despreza por meio do algodão, você também elimina aquele botão plaquetário que se forma ali, né? E aí você promove um maior fluxo de sangue, tá? Você rompe, né, essa formação do botão plaquetário e que a tendência é fechar, né, aquele ferimento que foi causado ali. Aí então você vai preencher a ficha de coleta sempre de um lado, né, e observando do outro lado, aí já vem no passo 10, se o sangue preencheu e ele então ficou visível do outro lado. E o sangue ele vai ser absorvido por aquele papel filtro, né, ele não é uma pintura que se faz. Né, então a gente recebe uma porção de exames no laboratório e que às vezes a pessoa pinta, como se estivesse pintando, coloca o sangue ali, pinta, mas não é isso. A ideia é que o papel filtro absorva, né? Porque lembra que a gente falou ali de volume de sangue que a lanceta produz? Pois então esse volume de sangue que ele vai entrar ali e esse volume que nós vamos ter que então retirar para a gente fazer as análises. Tá? Aí vem a secagem, que é o passo 11, né? Aí eu queria fazer uma observação para vocês de cuidado, né? Então a gente vê ali aquela ficha meio tortinha caindo lá para baixo. Isso não é a posição ideal. Você pode utilizar ali aqueles canais ali da estante de coleta, mas o ideal é que você puxe um pouquinho aquela ficha para que o sangue fique na posição horizontal, tá? Não na vertical. Né? Porque assim a gente vai ter uma homogeneidade, né, daquelas substâncias que nós vamos depois ter que extrair em toda a porção do sangue, ou seja, qualquer parte daquele círculo que eu retirar esse sangue para fazer análise, eu vou encontrar em teoria, em tese, a mesma concentração de substância que eu preciso para poder fechar o diagnóstico de laboratório. Tá? Então, esse sangue tem que secar em local fresco, longe do sol ou fontes de calor, né, para evitar a destruição de substâncias que são importantes. Um tempo máximo de 3 horas, né, e na geladeira, depois de seco, né, que ele vai até mudar de cor, você vai preservar ele na geladeira até o envio na agência de correio. Tá? Passo 11. Seria já depois de seca essa amostra, você está se preparando para mandar essa amostra para o laboratório. Então você vai relacionar tudo aquilo que você está colocando naquele envelope e aí eu já abro, já antecipo uma coisa que eu vou comentar lá para frente com vocês. As amostras todas do dia que você coletou, sabe? Que ficaram 3 horas, você vai postar isso, vai colocar no envelope. Observe ali como é que aquele sangue está entrando naquele envelope ali no passo 12, né? Então o sangue sempre lá para o fundo do envelope, né? Nunca ali naquela aba onde você vai colar e que de repente pode contaminar a sacola, né? De repente fica uma beiradinha ali do papel filtro e acaba contaminando. Tá? Daí você vai colocar essa amostra junto com a lista nominal de mães, né, que é onde você vai preencher o nome da mãe, né, de novo, e já vai aproveitar e vai fazer uma conferência dos dados e depois vai encaminhar para a gente. Bom, esse é o envelope carta-resposta, né? Ele tem na frente, né, um local ali para o carimbo do correio. No verso, ele tem um carimbo com informações que o laboratório usa, né? Porque esse envelope, quando chega para nós, ele é classificado até a condição com que ele chega lá. Né? Então, se ele chega rasurado, se ele chega molhado, tudo isso é identificado e é sistematizada essa informação para que depois a gente possa trabalhar junto dessa unidade de saúde. E existe um campo ali que é a data de postagem. Então, esse campo está escrito assim, uso exclusivo da unidade básica de saúde ou hospital. Esse campo é muito importante para nós. E na maioria das vezes ele não vem preenchido. Então, assim, a gente gostaria de salientar que também é mais um cuidado na coleta do teste pezinho, que você preencha a data que você está colocando na agência de correio.
Por quê? Porque nós identificamos essa data. E nós fazemos uma comparação com a data que o correio carimbou lá. Isso é um dado que acaba auxiliando vocês. Tá? Então, coloquem sempre a data ali, porque essa data é importante para nós. Tá? E utilizem só o envelope carta-resposta. Não utilizem envelope que não é para essa finalidade, como é o caso ali da pessoa que usou o envelope de material. O material tem que sempre ser enviado na agência de correio, jamais naquelas caixinhas de correio, porque elas estão sujeitas a arrombamento, além da temperatura, que é totalmente descontrolada dentro daquela caixa. O carteiro nem sempre passa todo dia. Tá? Então, lembra da lista nominal de mães? Não acumulem exames, a gente acaba detectando isso. Olha lá, tem coleta do dia 24, do dia 27, e a pessoa só foi mandar isso daí no dia 30. Então, assim, isso não pode acontecer. O teste do pezinho é um exame urgente. Coletou, secou, enviou. Tá? A idade da coleta do teste do pezinho demonstra, assim, um valor muito importante na questão de diagnóstico, na questão de tratamento precoce. Então, a gente vê ali, por exemplo, nessa primeira coluna, né, como é que está a coleta aqui de vocês. Então, a gente vê que entre 2 a 5 dias, cerca de 55,8% de bebês acabam fazendo a coleta nessa faixa aqui no estado de vocês. Entre 5 e 8 dias é 26%, mas daí eu chamo a atenção para aquelas linhas vermelhas, né, onde a coleta acaba sendo tardia, fora do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 5 a 8 dias. Então a gente vê lá que tem gente coletando com 14 dias lá 6,8%, até 30 dias 6,4%, maior do que 30 dias 3,5%. Isso implica num número muito grande de crianças que fazem a coleta e, consequentemente, vão ter o diagnóstico tardio. Olha aí nesse diagrama, né? E a gente vê que, por exemplo, lá embaixo, vamos já no vermelho, né? Uma criança que faz a coleta com 10 dias de vida, mais o tempo que o correio leva em média para levar esse envelope, que é de 5 dias, mais o tempo que esse exame é analisado no laboratório, essa criança vai chegar para consulta com 17 dias de vida. Para algumas doenças, isso é uma idade que já houve perdas. Né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, o objetivo, o esforço de todos é para que essa coleta seja feita no 3º dia de vida, para que essa criança consiga chegar lá no médico quando há suspeita com pelo menos 10 dias de vida. Tá? Olha o que acontece. Esse é um quadro de hipotireoidismo congênito, daqui do estado, né, no ano de 2017. 50 crianças encaminhadas para consulta, mas vamos lá embaixo, lá no vermelho, no crítico, 22 crianças, né, chegaram lá para consulta com 29 dias de vida, mas porque a coleta delas foi feita nesse período, entre 15 a 30 dias de vida. Então, ali a gente tem que trabalhar. Trabalhando a idade da coleta dessa criança, a gente consegue, então, que esse tratamento seja precoce, né? Bom, se o sangue ultrapassar o limite dos círculos, isso não é problema, né? Então, o círculo é só para a gente ter uma margem de segurança, né? Se eu, por exemplo, puncionei o pé do bebê várias vezes e não obtive sangue, né? O que fazer, sabe? Gente, se você tem uma dificuldade de sangramento no pezinho, você pode fazer punção venosa, sabe? Você sabe fazer isso. Então, você faça a punção venosa, porque o que nós precisamos ali é sangue, tá? Mandei a amostra coletada, recebi informação de que o sangue estava ressecado. O que aconteceu, né? Isso aí. Então, ou ele foi deixado no local quente, ou exposto ao sol, próximo a fontes de calor, né? Ou esquecido na estante de coleta, ou no console do carro, né? Colocado em caixas de correio. Tá? É o que geralmente acontece. E aí eu queria mostrar para vocês o que acontece com uma amostra quando ela está preservada. Só para dar um exemplo para vocês, o que acontece com uma amostra ressecada. Veja, essa é uma amostra legal, uma amostra preservada. Tá? Isso daí é um exame para hemoglobinopatias, para doença falciforme. É um traço de doença falciforme. Então, a gente vê ali no resultado, vocês estão vendo aquele gráfico? Ali tem um pico que identifica a hemoglobina F, um outro que identifica a hemoglobina A e um outro que identifica a hemoglobina S. Reparem o que está escrito ali no resultado. Área total, 2 milhões e alguma coisa, né? Aí depois vem área aceitável, até 800 mil. Isso é o que é aceitável por esse método, né? É um método utilizado.
Essa é uma amostra ressecada. Vocês viram a diferença? Vocês conseguem evidenciar o pico ali da hemoglobina F, da hemoglobina A? Se tem alguma outra hemoglobina diferente, a gente consegue ver? A gente não consegue ver. E reparem na área. A área total dessas curvas, toda somada, é 78 mil. Lembra que a outra lá era alguma coisa na casa dos milhões. Então, totalmente ressecado. Então, não tem o que você fazer. Então, é isso que acontece. Isso é só um exemplo dessa substância, você imagina as outras. Aí também, dá para você ver já de cara, né, que aquela amostra está ressecada, você não consegue ver banda nenhuma ali de hemoglobina, né, isso para vocês verem o que acontece quando a gente resseca, né. Então vamos lá para responder algumas perguntas. Devo enviar as amostras pelo correio na véspera de feriado? O pessoal pergunta. Não, sabe? Porque essa amostra vai ficar parada lá no correio e ela vai ressecar. E daí você vai ter que recoletar, tá? Qual a melhor maneira de armazenar, né, o teste do pezinho na UBS? Na geladeira, né? Qual o cuidado durante o transporte do teste do pezinho até a agência do correio? A gente coloca ali caixa térmica, caixa de isopor, algumas vêm com coisa. Então esse é o ideal, sabe? De se fazer um monitoramento do transporte, pelo menos enquanto está sob os seus cuidados, tá? Aí a gente entra no esquema de coleta, né? Então o tempo ideal é o terceiro dia de vida, é do terceiro ao quinto, mas a gente sempre preconiza o terceiro dia. Então coletar, né, de preferência no terceiro dia de vida na unidade de saúde, tá? Se a criança é prematura, baixo peso, fez uso de corticoide, como é que fica? Veja lá, prematuro, menos que 37 semanas, ou peso atual, abaixo de 5, coleta no terceiro ao quinto dia, mas tem que recoletar mais uma amostra entre o 20º e 30º dia de vida, por conta de algumas substâncias que ainda estão subindo e a gente não consegue detectar. Se a mãe fez uso de corticoide 15 dias antes do parto, coleta no terceiro dia. Sempre coleta no terceiro dia. Repete no 20º, 30º dia de vida. Isso está no cartaz que a gente encaminhou para vocês. Quem não recebeu, entre em contato com a Fundação Ecumênica. Submetida à transfusão. Vai receber a transfusão antes de 48 horas de vida, né? Antes do terceiro dia, que é o ideal. O que é que faz? Né? Vai receber? Sim. Olha lá o quadro azul. Se sim, coleta antes da transfusão. Não interessa ali. Se foi menos do que 3 dias, coleta antes da transfusão. Recoleta depois, 5 dias após a transfusão, e recoleta entre 20 e 30 dias de vida, tá? Nessa criança, tá? Porque ele é prematuro, né? Ele não vai receber a transfusão antes de 48 horas de vida, né? Então daí coletar antes da transfusão, lembrar sempre de coletar antes da transfusão, né? E recoletar 5 dias após a transfusão, tá? Não houve coleta antes da transfusão, tá? A pessoa esqueceu, né? Esqueci de coletar. Como é que fica? Bom, daí no caso, né, ele é prematuro, né? A gente já sabe já de cara, veja ali que tem ali um bichinho ali escrito risco de atraso do diagnóstico, isso já aconteceu, porque eu esqueci, tá? Então assim, se não houve coleta antes da transfusão, mas a criança é prematura, então coletar 5 dias após a transfusão, recoletar entre 20º e 30º dia de vida, né, porque ele é prematuro, e recoletar em 90 dias após a última transfusão, tá? Se ele não é prematuro, coletar 5 dias após a transfusão e recoletar 90 dias após a última transfusão, tá? Esse é um indicador de má coleta para vocês. Então a gente vê que o maior problema de má coleta não é só de vocês, assim, da maioria dos serviços, é a questão do sangue suficiente. Então assim, se você não conseguiu coletar sangue suficiente, funcione de novo, ou então faça a punção venosa. Agora não mande uma criança embora, uma família embora, sem ter feito a coleta do teste do pezinho, porque você vai estar corroborando, né, com a questão do atraso no diagnóstico, você vai estar prejudicando a saúde dessa criança. Aí vem o ressecado, a gente tem que tomar aqueles cuidados lá, o hemolizado, né, que a gente tem que secar bem o pezinho do bebê, né, para evitar aquele tipo de hemólise e outros fatores que comprometem a coleta do teste do pezinho, que são menores, mas que também a gente tem que tomar algum cuidado, né? Aqui alguns exemplos de má coleta. Então a gente vê assim que à frente a pessoa fez uma tentativa de preencher, né, a ficha, mas no verso, né, não houve essa preocupação, então chega isso, não tem condição de analisar, a gente está trabalhando com volume de sangue, embora esteja uma mancha, nós vamos recuperar esse volume de sangue, tá? Outra questão que a gente coloca aqui como cuidado na coleta do teste pezinho é que quando a paciente de fenilcetonúria ou deficiência de biotinidase, essas crianças volta e meia têm que fazer um exame e a coleta é feita no papel filtro do dedinho,
né? Então é importante identificar essa ficha como a pessoa fez ali, ó. Ela escreveu ali, né, e colocou até marca-texto, controle de fenil, ou controle FAO, né? Então pode escrever, se for deficiência de biotinidase, controle bio. Esses pacientes, eles se identificam na área de saúde, vocês até conhecem eles. Não é reconvocação, são os pacientes que já fazem tratamento no Hospital Infantil Joana de Guzmão, né? E volte e meia eles têm que fazer. Essa ficha tem que vir identificada, porque o médico que está atendendo essa criança, ele consegue pegar esse resultado muito rápido, se isso aí vem identificado para a gente, tá? O resultado do exame. Gente, o resultado do exame ele fica disponível por 90 dias. Nós estamos recebendo uma porção de ligações de gente pedindo segunda via de exame depois de um ano, depois de 2 anos, 3 anos. Atente com o resultado do exame. Até porque, como é que você sabe que aquele exame que você coletou, que você fez todos esses cuidados, chegou para nós? Que certeza que você tem, se não for por meio do resultado do teste do pezinho. Então você tem que acessar esse resultado e você tem que acessar rápido, né? Você não pode ficar esperando esse tempo todo, porque tem mensagens nesse resultado do exame, tem orientações ali de repetição, né? E que você precisa ficar muito atento. Não confiem, né, que o serviço social vai lá localizar essa criança. A tua obrigação é ver se o resultado deu normal, ou pelo menos alertar a mãe, tá? Né? Então aqui esse adesivo ele traz ali, né, o código do posto, a senha, né? E isso está disponível para vocês, se não tem também. Bom, e o kit de coleta não deixar faltar, né? Não pode a pessoa, lembra lá no primeiro slide a gente colocou daquele cuidado que você tem que ter todo aquele material disponível. Então assim, não espere acabar, chega a criança, puxa, e agora que eu não tenho mais a ficha de coleta? Não, não é isso. Você tem que estar sempre controlando esse material, cobrando da sua Secretaria de Saúde, né, municipal, para que ela forneça esse material, porque ele é enviado em quantidade suficiente para a rede. Aqui eu trago algumas referências que depois vocês podem consultar, né? Eu corri alguns slides, né? Mas eu fico disponível para vocês, para perguntas, né? Agradeço, aqui tem os nossos e-mails, né? Eu trago o meu e-mail da secretaria, que acaba canalizando a dúvida, né, para o setor que tem condições de responder, que pode auxiliar, né? Agradeço a atenção de todos, novamente, né? E fico aqui disponível para as perguntas que vocês possam ter. A gente já tem uma pergunta de Biguaçu. Em momentos aí de greve dos Correios, quais cuidados, né, que os profissionais têm que ter? Certo. Olha, em momentos de greve de correio, eu não arriscaria de colocar o exame na agência de correio. O que a gente orienta é que primeiro você ligue lá para a agência. É o que nós fazemos, sabe? Nós também ligamos lá porque a gente fica muito preocupado com aquilo que está em trânsito, né, que já foi postado. Então, assim, ligue para o correio, porque você acaba fazendo uma pressão e acaba ajudando o serviço de saúde também, porque a sua pressão deixa essas pessoas, esses profissionais, em estado de alerta para um tipo de material que eles estão transportando, né? Então, assim, que jeito que você vai armazenar isso aí? Na geladeira. Tá? Você vai armazenar isso na geladeira até que normalize-se essa greve de correio e você mande. Porque se você mandar, ele vai ficar parado lá, sujeito, né, ao atraso por conta da paralisação. Lembrando que a gente trabalha no sentido de, pelo menos, esse tipo de amostra. O correio tem sido solidário com relação ao teste do pezinho. Tá? Aí o pessoal de Tijucas pergunta, quando armazenar na geladeira, qual o recipiente adequado? Olha, pode ser no envelope, sabe, no próprio envelope, pode ser dentro de um pote, né? O manual do Ministério da Saúde, por exemplo, diz lá um Tupperware, um pote plástico. O que você precisa ter em mente é que se vamos supor que essa geladeira aconteça algum problema, que ela venha descongelar, que ela tenha gotejamento de líquido dentro, de água, isso vai atingir o sangue. Então, assim, o ideal é que você proteja ela desse tipo de situação, né? Mas ela não vai ressecar excessivamente se ela estiver exposta lá. Mas o ideal é colocar dentro do próprio envelope ou dentro de um potinho, né, com tampa, né, dentro da geladeira, para que ele fique protegido. Então, assim, o que a gente reforça, né, que vocês se atentem ao esquema de coleta, né, a esses cuidados que a gente comentou. Lembrando, né, que o recém-nascido, o teste do pezinho é um dos momentos mais importantes da vida dessa pessoa, sabe, desse bebê. E essa decisão de fazer esse teste bem feito, que ele seja rápido, que seja eficiente, né, que essa criança tenha um diagnóstico rápido e um tratamento efetivo,
depende não da decisão desse bebê, da sua decisão, da sua escolha de fazer esse tipo de coleta e bem feito. Então, assim, a sua participação é fundamental para o sucesso e para a vida dessa criança. Você faz parte de uma mudança de vida desse indivíduo, né? Esse indivíduo que podia ter uma doença, que poderia transformar toda a vida dele, não só da sua família, depende naquele momento, depende de você, né? Então, essa dica que eu deixo, sabe, para que a gente interiorize isso, a importância daquela atitude, que não é uma simples coleta, uma punção, uma aplicação do sangue, mas que é um cuidado de saúde que vai fazer a diferença para uma família, né? Que você interiorize isso e procure fazer, pelo menos enquanto está na tua mão, né, o que você tem de melhor, né? Coletar, seguir essas instruções e se preocupar em enviar isso aí o quanto antes para a gente, para você fazer a sua parte. Se for uma criança que tem a doença, você participou efetivamente da mudança de vida dessa família para melhor.